Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, nós estamos morrendo de saudades. Logo, logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos em um nome de Jesus. Então, eu sou a tia Hanna, esse aqui é o tio Mauri e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o sacrifício de Jesus na Páscoa. O sacrifício de Jesus na Páscoa. Mas antes de falarmos sobre o sacrifício de Jesus, nós devemos entender como começou a Páscoa, de onde veio. Tio Amaury, explica para nós. Então, a Páscoa surgiu lá no Êxodo, no capítulo 12, quando o povo de Israel ainda era prisioneiro dos egípcios, tá? Quando eles estavam lá, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou tirar esse povo do Egito e vou levar eles para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel. Mas antes disso, Deus chamou Moisés e falou: nós vamos preparar uma celebração. E essa celebração nós vamos chamar de Páscoa, tá? Então, como funciona essa celebração? O próprio Deus trouxe a instrução para eles, ensinou eles a fazer. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que preparar um cordeiro, um animalzinho sem defeito, tá? Preparar ele como se fosse um almoço ou um jantar e comer esse cordeiro, tá? Para participar dessa celebração. Isso em família, dentro da casa. O papai, a mamãe, os filhos tinham que preparar esse cordeiro e se alimentar dele. E o sangue desse cordeiro que ia sobrar desse preparo, eles tinham que passar nas suas portas. Eles tinham que marcar a sua porta, as vigas da porta, com o sangue desse cordeiro. Por quê? Porque estava vindo uma maldição sobre o Egito. E esse sangue na porta afastava a maldição. E essa celebração, Deus também pediu para eles fazerem todos os anos a partir daquele dia. Então, aquela foi a primeira vez que eles fizeram no Egito, e a partir dali todos os anos os judeus celebram a Páscoa dessa forma. Então, tio Amaury, já que eles deveriam passar o sangue do cordeiro na porta, caso desobedecessem a Deus, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer é que a maldição que estava vindo ia entrar na casa e ia prejudicar a família deles, né? Porque o sangue era a única forma de afastar essa maldição. Ah, tio Amaury, por isso que nós devemos ser obedientes ao que Deus fala, né? Sim. Né, tio Amaury? Então, tio Amaury, para falarmos mais a fundo sobre essa parte da história, qual a dica que você dá para nós? Além da Bíblia, né, que é o livro ideal para a gente aprender sobre as coisas de Deus, eu também aconselho a gente a assistir o filme O Príncipe do Egito, que conta um pouquinho da história de Moisés, né, de forma de desenho animado, de forma ilustrada e com um musical bem bonito. É uma forma bem leve de a gente conhecer essa história aí, que também vai contar a história da Páscoa. Entendi. Tio Amaury, a dúvida que eu e a criançada tem é, isso tem a ver com ovo de Páscoa, chocolate? Em nenhum momento a Bíblia vai citar ovo, chocolate, coelho, nada disso. Deus não criou nada disso, Ele não falou nada sobre isso. Isso não tem relação nenhuma com a Páscoa bíblica. Tá bom, crianças? Quem inventou isso aí já não teve nada a ver com Deus. É outra conversa, é outra história. Entendi. Então, tio Amaury, a gente entendeu, né, que a Páscoa começou no Egito com o pedido de Deus, né, para os familiares se alimentarem do cordeiro, né? Mas, tio Amaury, o que Jesus tem a ver? Jesus, como todos aquele povo, ele também era judeu. Então, desde quando ele nasceu, ele aprendeu que todos os anos ele tinha que cumprir essa celebração, ele tinha que participar dela. Então, com certeza, ele se reunia com a sua família na sua casa e repartia ali o cordeiro e celebrava a Páscoa junto com ele. Então, tio Amaury, falando agora sobre o sacrifício de Jesus, o que tem a ver com a Páscoa? Então, o sacrifício de Jesus tem tudo a ver com a Páscoa. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, assim como aquele cordeiro que foi preparado pelo povo lá no Egito afastou uma maldição quando colocaram o sangue dele na porta, o sangue de Jesus derramado na cruz também afasta de nós a maldição do pecado. Tá? E isso, como é que nós vemos isso aí? Onde nós vemos essa história? Nós vemos essa história nos 4 evangelhos. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, vai contar como esse Cordeiro de Deus foi preparado
e como ele foi sacrificado por todos os pecadores, tá? Como foi que isso aconteceu? Jesus foi aprisionado enquanto ele ainda estava com seus amigos. Ele foi levado no meio da noite, preso, acorrentado, para ser julgado. E nesse julgamento, tudo era falso. Jesus não pôde nem se defender. Arrumaram testemunhas falsas, falaram mentiras contra ele, disseram que ele não curava, que ele não ensinava nada do que Deus falava. E a gente sabe que isso tudo é mentira. Mas assim mesmo, ele foi condenado por isso. E aí, ele teve que sofrer. Arrancaram suas roupas, bateram nele, ele teve que receber uma coroa de espinhos. Sabe, tio Amauri, uma vez eu pisei no espinho e doeu bastante. Imagina uma coroa de espinho na cabeça, né, tio Amauri? Quando a gente pisa em um espinho dói, imagina uma coroa toda cheia de espinhos. Deve ter doído bastante. Então, tio Amauri, Jesus era tido como uma pessoa muito malvada? Inventaram que Jesus era uma pessoa muito malvada e que tinha que ser retirado, que tinha que morrer. Por isso que ele foi levado para a cruz, tá? E ali ele teve que carregar essa cruz até o lugar em que ele ia ser crucificado. E isso foi um peso gigantesco sobre ele, muito grande sobre ele. Enquanto ele ia andando, as pessoas iam gritando, iam chorando, iam clamando, iam chamando ele de coisas que ele não era. E isso tudo ele teve que enfrentar calado. E ali, quando ele chegou no lugar da cruz, ele não chegou lá para descansar. Ele não deixou a cruz e foi descansar, não. Ele foi preso nessa cruz por pregos. Nossa, tio. As suas mãos foram furadas, os seus pés, para prender ele naquela madeira. E então ele foi erguido naquela madeira entre pessoas que eram maus, tá? Ele foi erguido comparado a pessoas que eram maus, mas ele não era mau, tá bom? Então, ele foi erguido e ali ele ficou para sofrer. E ali ele sentiu muitas dores, ali ele padeceu muita necessidade, teve sede, e em vez de darem água, deram vinagre, deram bebidas que não eram para sede, e ele teve que enfrentar tudo isso. E foi fiel até o fim, porque ele acreditava que aquela era a vontade de Deus e que aquilo era necessário para salvar o pecador. Então, tio Amauri, depois de toda essa tristeza e sofrimento que Jesus passou, né, eu entendi, e as crianças também devem ter entendido, que foi porque ele é o nosso amigo, certo, tio Amauri? Certo. Ele é o meu amigo, ele é amigo do tio Amauri, ele é amigo de todas as crianças e amigo de todos aqueles que acreditam nele, né, tio Amauri? Sim, lá em João capítulo 15, a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então Jesus provou que ele é o nosso maior amigo, porque ele deu a vida por nós. Então, crianças, para finalizarmos esse vídeo, nós iremos abrir a nossa Bíblia em Isaías 53, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, ele foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Aleluia, né, tio Amauri? Glória a Deus. Crianças, então, nós vamos agora fazer o seguinte, né? Nós vamos deixar tudo isso aos pés da cruz, né, tio Amauri? Amém. Então, crianças, vocês vão repetir comigo que Jesus levou, certinho? Então vamos lá, tio Amauri. Jesus levou as nossas dores. Jesus levou. Jesus levou as nossas enfermidades. Jesus levou. Jesus levou as nossas tristezas. Jesus levou. Jesus levou a nossa angústia. Jesus levou.
Jesus levou nossas maldições. Jesus levou. Jesus levou a nossa condenação. Jesus levou. Jesus levou o nosso pecado. Aleluia! Jesus levou os nossos pecados, né, Amém. tio Amaury? Agora, criança, nós vamos estar orando, né? Então, feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, baixe sua cabecinha em reverência ao nosso Deus, que o tio Amaury estará orando. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deixa com que a Tua palavra, Senhor, nos alcance. Que ela alcance os nossos corações e que ela mude as nossas vidas, Deus. Que ela dentre cada uma dessas casas, que ela mude a vida dessas crianças, que ela mude as nossas vidas, a vida desses pais. Em nome de Jesus, que Tu seja o Senhor dos nossos lares, Deus. E que muito em breve, Senhor, toda essa tormenta passe e nós possamos mais uma vez louvar ao Senhor e engrandecer a Ti, por estar no controle de todas as coisas e nos manter em segurança. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Então, crianças, ainda não acabou. Acompanhe o próximo vídeo e que nós venhamos entender que a crucificação de Jesus foi por amor a nós.